esteja tendo. Vá lá nas profundezas com Deus e pegue a melhor onda da sua vida. E o momento da dificuldade é o melhor momento para você ver a glória de Deus. Leia aqui, por favor. Mais uma vez. Onda da abundância. Um tempo atrás nós falamos sobre o significado da onda da abundância. E você é o destinatário dessas promessas. E eu preciso, preste atenção que eu vou falar pontos aqui. E todas as vezes que eu falar, não fica ofendido comigo, não. Seja sábio e deixe entrar de forma inteligente. Eu tenho um lema comigo, faz algum tempo que eu falo isso para mim, e eu te afirmo que isso mudou minha vida. Desde quando eu parei de ser ouvinte e eu comecei a chamar a minha atenção. É muito fácil a gente transferir e dizer assim, está escrito, mas não é bem assim, não é tal. E eu passei há muitos anos declarar completamente diferente. Dizer, se está escrito, tem que se cumprir. Se está escrito, tem que acontecer. Porque a falha nunca está em Deus. A falha sempre está em nós. E por que nós não vivemos todas as mais de 8.000 promessas registradas na Bíblia? Tem alguma coisa errada. Então esse problema não está em Deus. Não está na sua palavra. Está em nós. Então eu preciso assumir essa responsabilidade, porque a gente tem aquela ilusão que nós vamos ouvir a palavra simplesmente com os ouvidos e ela vai mudar a nossa vida. Não vai. Não vai. Eu não posso ouvir com os ouvidos. Eu tenho que ouvir com entendimento. O ouvido é porta de entrada, simplesmente. Mas o Senhor Jesus pregou sobre isso. Havia gente que ouvia e por mais que ouvia, nunca ouvia. Não tinha entendimento. Então, vamos lá. Nós precisamos possuir essas promessas e tomar posse dessa onda de abundância com orações e semeaduras poderosas. Nós falamos, a palavra abundância, ela vem do latim, que significa abundare, que significa recobrir, inundar, de fora, para fora, inundar, erguer-se como uma onda, de onda. A etimologia provoca surpresa. Espera aí que você vai entender. Só vou dar a definição da palavra, tá? Quem imaginaria que abundância tem alguma relação com a palavra onda? Tem. Diga comigo a palavra onda de abundância. Então, Jesus veio trazer uma onda gigantesca de abundância, abundância de vida, de paz, de alegria, de justiça. Abundância, diga comigo, é não ter falta de nada. Isso não significa não ter desafios. Não significa isso. Os desafios faz parte. E eu vou te contar por quê. Presta atenção numa coisa. O próprio casamento já é o primeiro desafio para a vida do homem. O primeiro. Então, por que nós somos treinados, preparados? Sempre que nós falamos assim para vocês, você precisa de estrutura para suportar o peso, diga comigo, o peso da bênção. Diga, a bênção pesa. Por que você precisa ser preparado? Porque é mais ou menos assim. Quem já fez atividade física? Então presta atenção. Aproveitando que você está chegando aí, fica em pé. Japa, fica em pé aí. Aproveitando que você está chegando, ele está chegando. Não, pode ficar em pé normal na sua cadeira. Pode ficar em pé, só aí de frente. Olha para aquele rapaz. Presta atenção. Prestou atenção? Tem uma estrutura, não tem? Suporta um peso, não suporta? Sim ou não? Você acha que eu suporto o peso que ele suporta? Você acha que você suporta o peso que ele suporta? Então, aí, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Quanto tempo de treino? Mais ou menos.
16 anos de treino, consistente, firme, focado, determinado, para chegar onde chegou. Então, obrigado. Aonde eu quero chegar? Se Deus colocar sobre você o mesmo peso que uma pessoa que está treinada, se Ele colocar sobre você, ela te arrebenta, ela te esmaga. Você vai lesionar, você vai se arrebentar. Então, nós não queremos, não, eu estou preparado. Não está. Nenhum de nós estamos. Porque junto com as bênçãos, vêm os problemas que acompanham as bênçãos. A quem muito é dado, muito será. Saiba disso, que a partir do momento que muito dado a você, muito será exigido de você. Hoje alguém me mandou uma mensagem, agora há pouco, fui ouvir agora há pouco a mensagem. Escreveu para mim assim, às vezes eu posso demorar a responder. Bom dia, bispo, tudo bem? Eu respondi agora à tarde, essa mensagem chegou mais cedo. Bom dia, tudo bem, e você? Eu só queria contar para o senhor, não sei se o senhor está sabendo, que eu vou ter uma filha. Eu falei, que lindo, que maravilha, parabéns. Mas a partir de agora muda tudo na sua vida. Sua vida nunca mais será a mesma. As responsabilidades mudam. Saiba que você é o modelo de homem que essa filha vai se inspirar, que ela vai procurar. Saiba que você é o perfil de homem que ela vai buscar para ela. Você é o padrão de homem que ela terá. Então, as tuas responsabilidades mudam muito. Olha como isso pesa. Prestou atenção no que eu disse? Sim ou não? Então, presta atenção. Quem me mandou foi o pai. Parabéns. Lindo. Mas agora tem uma responsabilidade gigantesca. Tem uma responsabilidade, muda muitas coisas na vida. Hoje eu comentava com a minha esposa uma coisa. Eu disse assim, eu costumo dizer isso mesmo. Você sabe por que a gente vê tantos jovens perdidos, orientados, tanta juventude completamente perdida? Por falta de estrutura familiar. O problema não é do mundo, o problema está em casa. O problema não é o mundo, o problema é em casa. A gente fala assim, o mundo está um caos, tá? Como sempre esteve. No tempo de Você estava falando sobre o passado, né? Como que educava os filhos, na época até de Noé? Bíblico. Exatamente. E nós não podemos fugir da responsabilidade. E fazendo só uma menção, bispo, que nós precisamos despertar como igreja, e a igreja também é a família, é o casamento, aproveitando essa fala sobre filhos. Vocês devem ter visto, pelo menos uma parte aqui, que aqui no estado de São Paulo, 280 crianças já entraram para mudança de gênero lá no HC, na USP. Quem que viu? Não é assustador um negócio desse? Isso é uma geração fraca. E essa lei foi permitida, é criança de 4 a 14 anos. E o que uma criança sabe? Ela não pode dirigir, ela não pode votar. Como que 4 a 14 pode definir? E se vocês acompanharam a notícia da filha da Angelina Jolie, eu não lembro qual a idade que ela começou a fazer a mudança, teve a aprovação, porque quando começa essa transição, não é primeira mudança de sexo, mas sim bloqueando os hormônios, que isso é prejudicial para o desenvolvimento da criança de forma geral. E o que mostra isso? É uma família fraca. É uma família sem consistência. Outra coisa que é muito sério, já faz uns 2 anos que saiu uma pesquisa, mas estão se falando no mundo científico aí, que de 40 anos atrás para cá, que geralmente os filhos não são mais bonitos, os filhos são mais inteligentes, os filhos têm mais coragem, é uma geração melhor que a outra. Só que essa modernidade vem fazendo ao contrário. Nós estamos num tempo que os pais têm mais QI do que os filhos. Claro que há uma negligência paterna e materna.
falta de estrutura, falta de Deus na sociedade. Porque está se perdendo. Aí, só para concluir o raciocínio da filha da Angelina Jolie, que eu acho que foi ano passado ou ano retrasado, foi na pandemia. A menina quis fazer o inverso novamente. Por quê? Ela viu que não é aquilo que ela queria. Então, não tem. Como o bispo sempre falou, e falou dentro de casa, quando meus filhos, na idade de falta de discernimento, entendimento, compreensão, não é que ele definia pelos filhos, mas ele dava a última palavra para dar direção. Agora, os pais fugindo da responsabilidade, que direção vai dar para esses filhos? É mais ou menos assim, eu sempre dizia o seguinte, enquanto o papai não entender que tem maturidade para fazer as escolhas, eu vou fazer por vocês. Para que eu entender que tem maturidade, tem discernimento para fazer as escolhas certas, vocês vão fazer as escolhas de vocês normalmente. Por quê? Porque a gente sabe que não tem discernimento. Eu já fui jovem, você já foi jovem. O que você acha que você tem uma estrutura, você acha que você tem maturidade, você não tem maturidade. Quando eu lembro das coisas que eu fazia, era assustadora. Aliás, se Deus não tivesse me guardado pela misericórdia dele, eu já teria morrido, eu já teria partido, eu não estaria vivo a partir dos 13 anos de idade. Deus teve misericórdia de mim. Depois, nos meus acidentes, os acidentes que eu tive por falta de juízo, nos 16 era para eu ter partido. Depois, nos 17, era para eu ter partido. Nos 18, eu era para ter partido. E Deus foi me guardando. Eu tive misericórdia, mas eu tinha uma mãe que orava por mim sem cessar. Agora, quantas mães choram hoje? Deus não te levou aos 18, porque aos 16 ele me trouxe para cá. Então, ele já tinha olhado que eu ia estar na sua vida. Então eu estou vivo graças a Liliane. Graças a Deus que eu estava nos planos dele na sua vida. Mas é bonito ver isso. Vamos lá, deixa eu concluir aqui. É a gente discernir os tempos, porque se nós estamos nessa onda de abundância, né? Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Você sabe que nós compartilhamos isso há um tempo atrás. Olha que coisa interessante, né? A Liliane morava a quase 550, 600 quilômetros aqui, e eu morava a 200. Eu vim para São José do Rio Preto, e depois, num trabalho de uma igreja, na igreja da minha mãe, que eu resolvi participar, eu viajei para um trabalho, para um encontro da juventude. E eu estive no encontro da juventude que ela esteve, nós estivemos no mesmo lugar, nós não nos vimos, eu não vi ela não me viu, nós não nos encontramos ali, e depois, não sei de quantos anos... 91 eu vim visitar a sua igreja, eu vi a bispa, mas não te vi. Você vê, e quando tem que ser, né? Aí eu estava lembrando, eu fui fazer uma visita ali, ungir um apartamento, e a gente voltou, esqueci o nome da rua, ali onde é a confeitaria, perto do Pão de Açúcar. E a gente tem que lembrar dessas histórias, porque marca. Um outro momento que eu já estava morando em Rio Preto, eu estudava ali no colégio universitário, que era na Coronel. Até isso, ele trabalhava no prédio da esquina. Eu fiquei estudando 1 ano lá. E eu ficava alguns dias da semana, o dia inteiro. E lembra quando a gente conversou sobre isso, que um rapaz da minha sala pararam ali a rua lateral e foi brigar com outro rapaz. Eu assisti parte da briga e ele também. Ainda bem que nós não nos conhecemos no lugar errado. Tinha que ser no lugar certo. Depois, sabe onde eu enxerguei ela? Na igreja. Você vê, nós estivemos em tantos lugares diferentes, nos cruzamos tantas vezes e não vimos um ao outro. Eu não acredito assim que foi só coincidência. Deus, ele falava assim, estou tentando promover encontro entre esses dois, e eles estão fugindo um do outro. Mas no meu caso, na época, os olhos eram da carne, não eram olhos espirituais, então não ia enxergar fácil, né? Então, é igual... Eu era bonitinha, menino.
Mas Você eu era um era cego. muito magrinho. Mas eu era igual Jesus fala, eu era um cego e agora eu enxergo. Entendeu? Eu não via. Então a melhor coisa é quando Deus abre. Lembra que Ismael estava lá no deserto achando que vai morrer, a mãe chorando, ele chorando. Aí vem Deus, abre os olhos do menino e ele enxerga a fonte. Aí foram lá, beberam daquela fonte, saciaram e seguiram a vida, foram grandes. Né? Ismael foi extremamente abençoado. Mas você começou a falar esse testemunho para os solteiros, por quê? Então, por quê? Porque, olha que coisa, né? Eu acredito nisso. Por isso que nós precisamos orar e confiar em Deus. Eu não vi ela não me viu. Ela morava num lugar distante, eu também, e depois Deus traz os dois para a mesma cidade. Deus leva os dois para a mesma igreja e nos encontramos no lugar certo, na hora certa, que é uma coisa que nós vamos falar hoje, do tempo da oportunidade. Diga o tempo da oportunidade. Preste atenção, por isso que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para não perder o tempo da oportunidade. O tempo da oportunidade é um tempo que nós precisamos discernir, aprender como a Bíblia ensina a discernir os tempos. Só concluir aqui, transbordar em abundância, no grego é perisson, que significa, diga comigo, muito além da medida. Diga uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que se espera. Ou seja, atitude generosa ou prosperidade, que foi o que José viveu. Então, prosperidade é o estado ou a qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz, afortunado, uma pessoa realizada, diga comigo, com vida completa, diga ausente de necessidade. Tem gente rica, tem gente próspera. Tem gente rica, tem dinheiro, tem gente próspera, que tem tudo. Prestou atenção? Tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem prosperidade. Quem só tem dinheiro é pobre, é miserável. Quem é próspero, tem a alma próspera, ele é suprido em tudo, em todas as áreas. Então, normalmente a prosperidade é relacionada com a abundância de bens e riquezas materiais. No entanto, a qualidade é diferente de comportamento. Esta qualidade é referente ao comportamento emocional, envolvendo equilíbrio mental e espiritual, o que leva para resultados físicos e materiais. O que tem a ver uma coisa com a outra, bispo? Tudo. Uma pessoa que vive essa onda de abundância, a onda de abundância, ela é suprida financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, não falta nada, na vida familiar, tudo é completo. Eu não creio que é bem assim, aí está o problema, porque a Bíblia diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você é uma fonte. Por que de mim não sai? Porque ainda não creio, como diz as Escrituras. Eu não creio em Jesus, como diz as Escrituras. Por isso que eu comecei dizendo uma coisa que eu espero ajudar você. Eu fui, por anos, imagino que quando minha mãe se converteu, eu devia ter aproximadamente, 5, 6 anos de idade, quando minha mãe se converteu. Eu cresci ouvindo minha mãe falar de Jesus. Eu cresci ouvindo ensinamentos bíblicos da minha mãe. Porém, só quando realmente caiu a minha ficha, e eu passei a olhar para a palavra e dizer assim: espera aí, eu escuto tanta coisa, eu vejo tanto, mas será que realmente eu creio nisto? Por que não se cumpre? Por que não acontece? Então, eu passei a usar essa frase que eu disse para você: se está escrito, tem que se cumprir. Diga comigo, se está escrito, tem que se cumprir. E aí, eu assumi uma responsabilidade. Se a falha não está em Deus,
Se o erro não está em Deus, quem está errado? Sou eu. O problema está em mim. Por que o resultado não acontece na minha vida? O problema está em mim. Eu ainda não creio, como diz as Escrituras. Eu ainda não creio, porque se cresce, estaria fazendo. Então, eu não creio. Então, vamos lá. Nós possuímos tudo que confessamos. Diga comigo, nós possuímos tudo que confessamos. Mas eu lhes digo, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Em voz alta, por gentileza, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Ô bispo, essa mensagem, esses versículos têm vindo continuamente. Eu também prestei atenção nisso. E por que Deus está trazendo tanto, de forma tão repetitiva? Por quê? Porque precisa entrar. Precisa realmente entrar. Porque mesmo muitas pessoas sabendo disso, continuam falando errado. Continuam liberando palavras erradas. Como se palavras, elas fossem liberadas e elas desaparecessem. Não, é tão sério que ela ecoa, nós vamos prestar conta delas na eternidade. Então elas não acabam. Olha como é sério. E aí vamos trazer para a vida familiar. E lembrando o que Provérbios fala, o que Salomão nos ensina. As palavras curam ou as palavras ferem? Ou então o que a gente pode falar? As palavras edificam ou as palavras destroem? Então, é fácil eu falar do cumprimento das promessas. Eu tenho que crer na Bíblia como um todo. Ele é uma direção para uma vida abundante. Por que muitas vezes não acontece? Porque eu também não tenho fé para acreditar nas direções que Deus me dá. Começando em relação entre o casal, a educação dos filhos. Como você falou, acho que foi segunda-feira, sobre clientes que não estão pagando. E aí você vai e solta naquele desabafo. E qual é a direção de Deus? É abençoar e profetizar. Isso começa, então, dentro de casa. Que isso já é uma escola. Você sabia que o casamento é o melhor lugar para você ser lapidado, moldado? A escola. É uma escola. Se ali você não está aprendendo a praticar a palavra, você não vai fazer fora. Começando com respeito, o trato, a obediência, a submissão, sendo cabeça. Ali você aprende a administrar um lar financeiramente, ali você aprende como ter paciência, porque é a coisa mais simples, gente. Você ter paciência com todos neste mundo, mas menos com os domésticos da casa. É a primeira pessoa que você pragueja, é a primeira pessoa que você reclama. E aproveitando falar disso, até marido e mulher, quando a gente fala de um honrar o outro, a honra está não reclamar e nem falar mal do seu cônjuge. Então, às vezes você chega na igreja ou faz as orações, mas não está dentro tudo. Porque ou eu coloco a Bíblia inteira no meu coração, ou eu não consigo. Agora, começando daí, falando do casamento, até para você ter uma vida abundante dentro do lar. Eu acredito que todo mundo, quando casou, idealizou aquele conto de fada. Aí fala o seguinte, não existe, mas o plano de Deus era para ser. Quando ele criou Adão e Eva. Só que o pecado entrou. Só que, graças a Deus, pelo sacrifício do Senhor Jesus, e hoje nós temos a Bíblia, nós temos um manual para praticar. Começando a mulher que tem atitudes sábias, porque é o seguinte, homens, mulher tem visão, mulher tem discernimento. Não é isso? Não temos ou não temos? E, às vezes, o homem tem autoridade, autonomia para tomar decisões sozinho? Sim. Mas qual é a sabedoria da Bíblia, da palavra? Porque Deus falou, deixa o pai e a mãe, é a primeira atitude. Segundo, vai unir com a mulher,
É o segundo passo. E qual é o terceiro que nunca acaba? Se tornar um só. Então, você não pode tomar decisão. Só que assim, a mulher sábia, isso é praticar a palavra. Quando vê ela algo errado o marido fazendo, ele vem com a notícia. E aí, ela pega e só escuta. E no final, ela já sabe que vai dar errado. E realmente comprova que deu errado. O que a mulher sábia faz? Ela não joga na cara. Porque ela sabe que da próxima vez, ela vai ser escutada. Só que o que a mulher tola faz? Destrói com a própria mão. Mas é com a mão? Não, com a boca. Entendeu? Eu não te disse? Eu não falei que não ia dar certo? Você está vendo? Você não falou para mim. Quando você chegou com aquele negócio que você reconfigurou. Sabe aquele negócio quando faz? Ele está indo. Estou entendendo isso. Mas, ó, você vê, isso é uma das regras que tem dentro do nosso casamento. Isso partiu até mais do bispo que da minha parte. A minha parte partiu muito vamos falar assim, os que sabem estão entendendo o que eu estou falando. Mas o bispo sempre, gente, a regra dele era que tudo que a gente fosse fazer tivesse uma decisão, quer dizer, um corpo só. Inclusive, vou falar uma coisa que você talvez nem vai lembrar. Eu lembro que a primeira regra, tudo que a gente fosse fazer em questão financeira, fosse tomar decisões juntas. E logo no início do casamento, eu não lembro se já tinha os filhos, mas eu acredito que pelo menos um deles tinha. E eu cheguei toda feliz no local de trabalho, com, acho que foi roupa ou sapato. Em vez dele elogiar, ele falou assim, eu não estava junto, eu não ajudei a escolher. Mas eu estava com a sua irmã. E não adiantou. Foi quebra de acordo. E quando há quebra de acordo do pacto, né? O que você tem que fazer? Você não vai contra-argumentar. Eu fiquei quieta e só fui orar, Senhor, me justifica. Porque eu acho que isso não funciona. Assim, em certas situações. Gente, por isso que quando você cala, Deus age em teu intermédio. Ele cria situações. Aí, eu lembro que, não foi nem um mês, gente, foi muito rápido. Ele chega, você vai lembrar. Eu lembro até a cor do sapato. Você chegou, sem graceza, no carro, e vem cá. Ele tinha chegado, ele e a irmã dele. Vem cá. Eu, já até sei, comprou alguma coisa. Ele abriu, ele mostrou 2 sapatos para mim. Um preto e aquele cor de, vou falar, de cocô. Depende da visão, né? Mas eu tinha acabado, recentemente, de passar por uma correção. Eu olhei, mas a sábia, né? Esse eu gostei. E o outro eu não gostei. E quer desestabilizar o homem, falou que você não gostar de algo que ele amou. A mulher eu acho que é mais bem resolvida. Ele, mas como não? Olha assim, ó tal. Falei, não gostei. E eu ali coçando com vontade de falar, né? E aí? Cadê a regra? A gente saiu com a mesma pessoa, as mesmas atitudes, mas eu não falei. Aí, você lembra disso? Ele fala assim, como você não esquece de detalhes? Aí eu falo assim, é porque Deus não quer. Isso é das mulheres. Não, mas é porque Deus não deixa apagar na memória, porque eu tenho que ensinar. Oh, excelente. Está aprendendo? Não, porque eu não falei. Mas, enfim, resumindo. Você quer que troca? Eu falei, olha, eu não gostei. Aí, se você quiser usar, tudo bem. Não, eu achei feio mesmo. Eu sei Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Assim, dependendo da surpresa, eu tenho que ter muita convicção para fazer a surpresa. Do contrário, eu chego e falo assim, o que você quer? Mas isso aí era para você. Entendeu? Mas, a gente simplifica, aprende a simplificar. Mas aí, resumindo, eu falei, Senhor, eu preciso falar. Aí Deus me deu o momento certo, eu falei de forma amorosa,
E aí, aquele casamento que era debaixo de muitos regulamentos, de muitas regras, ali com o tempo, não foi da noite para o dia. Teve muitas regras que foram colocadas. Mas ali, muitas coisas já foram caindo. E aí ele foi entendendo. Porque, na realidade, o casamento, ele vai se relacionando, ele vai se formando. A gente, com o passar dos anos, a gente foi se tornando um. Até o ponto de eu conhecer o que ele gosta, o que ele não gosta. Mas hoje, pastor, mas como que é? Você pode comprar coisa? Ele pode? Pode. Entendeu? Mas tomadas de decisões sérias, jamais individualmente. Sempre junto. Por isso que a gente vai amadurecendo, o relacionamento vai amadurecendo. Eu comecei falando sobre o quê? O poder da boca. Não estou perguntando, quero saber para eles agora. Sobre Achei que você tivesse esquecido. Sobre o que é? Não sei, saiu para outra direção aqui. Começa ali, e aonde nós paramos, antes de entrar nessa parte aqui? Sobre as palavras. Então diga assim comigo: o que eu não dominar, vai me dominar. Se você não domina a sua língua te domina. Aí vem as consequências. Se você não tem o domínio sobre as suas palavras, elas vão te dominar. Provérbios diz: a língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Diga comigo: sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu, traz para qualquer área de sua vida. Profissional, financeira, familiar, cultivo familiar hoje. A língua tem o poder de trazer vida e tem o poder de trazer morte. Então vamos refletir, vamos trazer já para nós e confrontar. Tem vida ou tem morte no relacionamento? Tem vida ou tem morte? O relacionamento está vivo ou está morto? Aonde está o problema? O problema está na língua. O que quer dizer? Palavras. Nós aprendemos que palavras curam e palavras saram, ou palavras ferem. Então, eu preciso, peraí, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, quer dizer que ela mata e traz vida. O poder da palavra também pode ressuscitar. Então, palavras aleatórias, palavras torpes, palavras vulgares, vãs, e às vezes até aquelas palavras que a gente diz assim, apenas uma brincadeirinha, como muitos pensam, não são. Elas prejudicam. E Provérbios fala sobre isso, não libera palavras falando, era brincadeira, não faça isso. Por isso que nós precisamos saber, por isso que o homem que controla a sua língua, ele é considerado um homem perfeito. Aonde está a perfeição do homem? Não, o homem não é perfeito, mas o homem que tem o controle sobre a sua língua, o homem é perfeito. Então, para atingir a perfeição, por onde eu começo, bicho? Pela língua. Palavras certas, palavras que edificam, palavras que promovem, palavras que curam. Nós precisamos saber e entender que muitos, tem uma coisa que eu gosto muito, presta atenção, a gente não tem o hábito de dizer assim, o barco da minha vida, se o barco afundar, afunda todo mundo, não é? Sim ou não? O barco da minha vida, o barco da tua vida, por isso que foi tarefa para vocês no domingo, Tiago 3. O barco da tua vida será conduzido ao porto seguro pelo leme da tua língua. Para onde você conduzir, virá o leme é a língua. Você vai levar o barco da sua vida. Por isso que nós precisamos profetizar o futuro, profetizar uma família extraordinária, profetizar um casamento extraordinário, profetizar mudança, profetizar vida, transformação, mudança, novo coração, novo espírito. Nós precisamos profetizar, porque muitas vezes nós liberamos a palavra e dizemos o quê? Essa pessoa não muda. Essa pessoa, eu estou fazendo aqui, está sendo gravado esse culto. Tá? Ele vai ser postado amanhã. Tem pessoas que me pediu ajuda no casamento que devia estar aqui e não está. Por quê? O orgulho ou a preguiça espiritual não deixa vir para aprender. Eu não preciso aprender. Não, eu não preciso aprender.
Eu não tenho nada para aprender. Está tudo errado, mas eu não tenho nada para aprender. Não está funcionando, mas eu não tenho nada para aprender. Não está dando certo, mas eu não tenho nada para aprender. E está acontecendo o quê? A vida está passando. Não é verdade? E aí nós vamos sofrer por 2 vezes. Ou, não precisa ser, não preciso classificar como 2 vezes. Que acaba sendo uma vida inteira. Eu vou sofrer no meu relacionamento e depois eu vou sofrer as consequências do conselho que eu dei àquele pai, que me mandou hoje para eu parabenizar hoje. Eu falei, vou te parabenizar, mas eu vou botar um peso de responsabilidade sobre você. A vida muda. A vida muda, a responsabilidade muda. Que é como, quem já me viu apresentar uma criança aqui? Eu sempre falo o quê para os pais? Parabéns, mas saiba de uma coisa, aqui está nos braços de vocês a maior responsabilidade da vida de vocês. A maior, que é a responsabilidade que vai ter cobrança futura. Deus não vai te cobrar se o teu filho fala inglês, se você formou o seu filho em medicina, direito, administração de empresas, se ele fez isso ou fez aquilo. Mas ele vai te cobrar se seu filho não souber nada a respeito do Senhor, se ele não aprender a amar ao Senhor, se ele não souber o que é fé, que existe um Deus, as leis, os mandamentos, os princípios do Senhor. Isso ele vai cobrar. Por isso que a Bíblia diz, tanto em Malaquias, como, se não me falha a memória, em Atos, que Deus faria, nos finais dos tempos, converter o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Mas olha a ordem. De quem primeiro? De quem primeiro? Dos pais para os filhos. Porque o coração dos pais se desviaram dos filhos. Olha como é sério isso. Olha como é sério isso. O coração dos pais. As promessas, as bênçãos lançadas sobre Abraão, que nós somos herdeiros delas, nos garante vida, prosperidade no sentido lato. Prosperidade, saúde, longevidade, paz, pertencem a nós também essas promessas. Agora, por que nós não estamos vivendo? Posso falar uma coisa para vocês? A Bíblia diz que está tudo registrado como exemplo, correto? Sim ou não? Abraão e Sara foi perfeito? Não, não foram perfeitos, só que eles atrasaram o processo na vida deles 25 anos. Está registrado, então eu não preciso cometer esse erro. Quem estava aqui comigo sexta-feira? Quantos anos de atraso da bênção? 16, e eles achando que não era tempo. Estava dizendo, não é tempo de reconstruir o templo, não é tempo de voltar para a vida espiritual, não é tempo de estar na casa do Senhor, não é tempo. Já tinha 16 anos. E aí qual foi a consequência? O material. O material foi a consequência. Por quê? Porque era a única maneira de realmente chocar, impactar. Não vai chover mais, vocês não vão prosperar, vocês vão semear muito e vai colher pouco, vocês vão comer, mas não vão saciar, vocês vão beber e nunca vai satisfazer, vocês vão vestir, mas não vão se aquecer, vão receber salário e num saco furado, vai entrar por cima e sai por baixo. Por quê? Por causa da vida espiritual. O espiritual rege o material. Amém? O espiritual rege o material. Por isso, quando nós conhecemos as promessas, nós sabemos reivindicá-las. Nós sabemos tomar posse delas. Espera aí, opa, isso é meu. Isso é direito meu. E aí, nós usamos a nossa inteligência e a nossa sabedoria também. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu comecei o propósito com vocês, eu abri aqui. Você abriu o propósito aí? Projeto espiritual e ministerial. Diga comigo, projeto espiritual e ministerial. Você está feliz com o teu espiritual? Esse é o nível que você quer chegar espiritualmente? Essa é a fé que você quer? Esse é o relacionamento que você quer? Essa é a autoridade do mundo espiritual que você quer? Está bom isso? Está de bom tamanho? Não precisa passar disso? Não, eu quero mais. Então, se eu quero mais, o que eu vou fazer agora para subir, elevar esse padrão, esse nível?
Porque foi dada autoridade a nós nos céus e na terra. Sabe uma coisa que eu vou falar para vocês sexta-feira? Estava meditando hoje, presta atenção no que eu vou falar para você. Estava meditando nisso hoje, e isso gritou dentro de mim. O Senhor disse assim: vocês são deuses. Vocês são filhos de Deus. E querem morrer como pobres mortais? Presta atenção, olha aqui para mim. Diga comigo, vocês são deuses. São filhos de Deus. Então quer dizer, é uma confusão que existe muito no meio, que eu falei para vocês aí. Tem gente que ora a Jesus chamando Jesus de pai. Jesus não é pai, Jesus é irmão. Ele é nosso irmão, nós somos co-herdeiros. Jesus é Deus. Lá em Salmos, eu não vou falar qual é agora, diz: vocês são deuses. Vocês são filhos de Deus. Vocês querem morrer como pobres mortais? É uma advertência. Igual qualquer pobre mortal, qualquer ímpio morre, é assim que vocês querem morrer? Isso não é para vocês. Isso não é para nós. Quer dizer, o que qualquer pessoa que não crê em Deus é o que está colhendo, é o que nós vamos colher? O que acontece na vida de todos é o mesmo resultado da nossa? Não, não pode ser. Vamos lá, vamos para a palavra. Isaías diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas, diga comigo, dores. Vamos falar de enfermidade e falar de dor. Qual é a sua dor? Qual é a sua dor? Deixa eu falar. Responda aí para você. Qual é a sua dor hoje? Então vamos lá. O que te incomoda? O que te incomoda? O que te faz doer? O que te faz chorar? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, diga comigo, que nos traz a paz, estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Cadê essa paz? Por que essa dor ainda está? Vamos voltar. Mas bicho, todo mundo sofre. Eu sei, eu já sofri muito na vida. Eu já tive muita dor. Por isso que eu estou dando meu testemunho pessoal. O dia que eu comecei realmente com seriedade, tudo na vida, eu tenho orgulho disso. Da minha fé, não é falsa, não é fingida. Eu tenho orgulho que um dia eu tive uma conversa com a Liliane e eu disse assim: meu amor, nós vamos viver. Tudo na nossa vida vai ser verdadeiro. Nós não somos perfeitos, não estou pregando perfeição. Mas o nosso casamento vai ser verdadeiro, a nossa fé vai ser verdadeira, nada na nossa vida vai ser parecer. Espera aí, quando eu olhei para a Liliane e eu conversei isso com a Liliane, eu conversei com o que está escrito, com base no que está escrito, e chamei a responsabilidade para nós. Eu estava dizendo: o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, o que você tiver que fazer, você vai fazer. Mas tudo na nossa vida vai ser verdadeiro. Está entendendo ou não? Sim ou não? Então, vamos pensar aqui. Se Ele levou, por que eu está aqui ainda? Se Ele levou sobre si as minhas dores, por que está aqui? Se o castigo que nos traz a paz, por que essa paz não está? E não estou falando de tranquilidade, eu estou falando de paz. Lembra quando nós começamos a profetizar sobre o Vale de Ossos Secos? No domingo, no início do propósito? Criar o futuro, sim ou não? A leitura, quando ele começou a profetizar, peraí, vamos pensar aqui. Ezequiel, poderão viver esses ossos? Só tu sabes. Então, peraí, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tinha um vale de ossos lá, não tinha? Sim ou não? Tinha paz? Tinha, é o melhor lugar, meu filho. Tem paz, não tem ninguém para incomodar. Tem ninguém para incomodar, não tem ninguém para... Né? Tá tudo ali, só tem osso, não tem vida. Não tem vida ali. Está debaixo de uma autoridade de morte. Não tem vida. Está ali, tranquilidade total. Você não vai no cemitério, não tem tranquilidade lá? Sim ou não? Não é um lugar aparentemente que tem paz? Geralmente chama Jardim da Paz. Não é? Mas espera aí. Não é essa paz que você quer.
Mas ninguém quer ir para lá. Ninguém quer. Então, aí quando o profeta começou a profetizar como Deus deu ordem, qual é a palavrinha que vem na sequência? Um rebuliço começou a acontecer. Um rebuliço. Então lá tinha uma aparente tranquilidade, mas não quer dizer que essa é a paz que alguém busca. Quero paz vivo. Quero paz, a paz que excede todo o entendimento que só Deus pode dar. Não confunda tranquilidade com paz. Paz só Deus pode dar. Paz só o Espírito de Deus pode dar. Diga comigo, paz só o Espírito de Deus pode nos dar. E eu quero dizer a você que essa paz é interna, que vai refletir fora. Às vezes, fora está uma tempestade. Jesus não estava no barco lá, a tempestade estava entrando, o bar, as ondas entrando para dentro do barco. O que Jesus estava fazendo na polpa do barco? Dormindo, com a cabeça no travesseiro. Com a cabeça no travesseiro. Agora, quem está dormindo no meio de uma tempestade tem paz? Tem. E é algo interno. E os discípulos, como é que estava? Estava aflito, desesperado. E Jesus estava o quê? Em paz, dormindo. E aí, quando Jesus levantou, repreendeu a tempestade e falou assim: vocês não creem? Vocês ainda não creem? Porque aquela atitude mostrou que eles não criam. Então vamos lá. Referência. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Aproveitando que você está falando de morte, de vale, de ossos secos, né? Que a gente vai falar do tempo, que no hebraico é traduzido como oportunidade. Temos que aprender a discernir os tempos, as oportunidades. Tempo é oportunidade. Como nós falamos, na realidade, quando a vida termina, entre aspas, os problemas acabam ali. Mas ninguém quer estar lá. E geralmente é no final da vida que nós fazemos muitas reflexões. Claro que no momento de morte você faz as reconciliações, tudo que você precisa fazer, mas não tem que ser assim. Nós estamos na onda da abundância, mas também no tempo da oportunidade. Aí vai colocar o vídeo. Coloca um vídeo aí para mim, coloca aí. Tenta eliminar o depois. Depois eu te ligo. Depois eu faço. Depois eu falo. Depois eu mudo. Pense nisso depois. Penso nisso depois. Deixamos tudo para depois. Momentos importantes, ó. Como se depois fosse ficar melhor, né? Porque não entendemos que depois o café esfria. Depois a prioridade muda. Depois o encanto se perde. Depois o cedo se transforma em tarde. Depois. E aí, sabe uma coisa que eu queria falar enquanto estava lendo, veio isso no meu coração, que isso também é praticar a palavra. Eu estava meditando
em Jó, estou meditando, né? Preparando a palavra para sábado, viu, mulheres? E lá em Jó fala que Deus não responde orações de coração orgulhoso. E aqui todo mundo, começando o altar, pode ter coração orgulhoso, um coração duro, até porque é bíblico, falando do amor de muitos se esfriaria. O que acontece? Que os corações endurecem, e no casamento isso é comum acontecer. E quem que já não foi, que o Espírito Santo falou no coração, e fala assim, vai lá, toma atitude você. Vai lá, pede perdão. Ó, seu filho te chamou. E fica aí, protelando atitudes que o próprio Deus te dá direção no coração. Ou você está negando tempo que não volta. Tempo de qualidade com o marido, com os filhos. Mas falando agora de viver a palavra. O pedido perdão. Sabe, às vezes a família quer comer o teu bolo, a tua comida, ou tá com você, ou comer, nem que for comprado, e você falar, não, agora não, depois, vai para lá. Ah, eu não quero. Não deixo o depois ser tarde. É tempo agora de fazer aquilo que Deus te pede, aquilo que vem no seu coração. Deixa eu falar sobre o tempo da oportunidade. E dos filhos. Nós falamos na segunda-feira sobre José, tamanho das bênçãos. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo como a areia do mar. Diga comigo, tal era a quantidade que ele parou de anotar. Diga comigo, porque ia além de toda medida. Então, você vê que não era Faraó que tinha um alimento, era José. Então, quando iam até José, a Faraó, para comprar alimento, falava, vá até José e o que o José fizer é o que está feito. Então, coloca uma coisa dentro de você, presta atenção no que eu vou falar para você. Você sabe, eu falei sobre isso, se não me engano, na segunda-feira. José, a história de José é um paralelo com a história de Jesus. Todinha. José é uma espécie de Jesus no tempo dele. A mesma coisa acontece hoje. O mundo está morrendo de fome. Como é que faz para saciar a fome? Tem que ir a Jesus. É a única forma de você saciar a sua fome, seja lá do que for. Seja qual for a sua necessidade. A única maneira de saciar é através de Jesus. Os 7 anos de fartura foram um ciclo completo. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. 7 é o número da perfeição. Por que o senhor vai falar sobre isso? Para você entender um pouco melhor sobre o tempo da oportunidade. Presta atenção, fala comigo, o tempo da oportunidade. A Bíblia fala sobre o tempo da oportunidade, sobre uma janela de oportunidade. Por isso que quem não entende, não discerne os tempos, fica de fora do tempo da oportunidade. Quando chega o tempo difícil, está despreparado. Não tem preparação, não tem estrutura para suportar. Então, esse tempo foi uma janela de oportunidade para plantar nos 7 anos que viria, que não seriam bons. 7 anos de fartura, os dias maus chegaram. E sequer foram notados por causa dos anos de plantio de boa semente de José. Você acha que José sentiu os dias maus? Sim ou não? Se ele tinha abundância para servir ao mundo inteiro, você acha que ele sentiu os dias maus? Está prestando atenção no que eu estou falando para você ou não? Sim ou não? Nós plantamos no tempo da oportunidade e quando chega os dias maus, que a Bíblia diz que chega para todos, nós não sentimos. Nós não sentimos. Isso você pode levar para todas as áreas da sua vida.
O período da pandemia agora não foi um inferno ficar trancado dentro de casa com a família? Para muita gente, não foi uma desgraça para muita gente, porque não suportava estar dentro de casa, diz que casamentos acabaram, famílias, para muita gente foi maravilhoso. Não a situação, mas foi uma oportunidade de eu estar mais com a minha família, foi a oportunidade de assentar mais à mesa com os meus filhos, foi a oportunidade de estar com a minha esposa, foi a oportunidade de nós meditarmos na palavra, foi a oportunidade, eu sei que, presta atenção, eu sei que foram momentos difíceis para muita gente, só que havia pessoas que haviam feito um plantio e estava preparado, que não sofreu como muitos sofreram, que não sentiu como muitos sentiram. Quem está entendendo? Por isso que nós, nos dias de Noé, a Bíblia diz que as comportas, janelas dos céus foram abertas e chuva caiu. Agora, a chuva devastou, jorrava de baixo e de cima. Eu te faço uma pergunta, Noé sentiu? Sim ou não? A terra virou um caos. E é uma pregação que eu fiz, procura ela nas redes sociais, que é, quanto mais o caos aumentava, mais ele subia e sempre estava acima do caos. Sempre. Por quê? Porque Deus fala o que Ele vai fazer. Diga comigo essa palavra, Deus fala o que Ele vai fazer. Não fique... Não. Por isso que, presta atenção, Deus sempre está falando o que Ele vai fazer. Quando Ele falou que viria o tempo de fartura e o tempo de escassez, Ele avisou. Não só José, Ele trouxe revelação ao Egito. Quando Deus falou que viria o dilúvio, Ele avisou. Todo mundo viu Noé construindo. A família dele. Todo mundo viu Noé construindo a arca, mas muitos zombaram. Acharam palhaçada. Então, o tempo, a janela, o tempo de oportunidade está aí. Então, nós precisamos, vamos trazer para a família, as orações e as ofertas generosas de um homem chamado Cornélio, abriu as janelas dos céus para a salvação do povo gentio, da casa dele, todos foram batizados e batizados pelo Espírito Santo. Mas começou com ele, com alguém que pagou um preço, com alguém que acreditou e começou a se doar. Presta atenção, toda casa alguém tem que pagar o preço, querido. Você quer uma casa estruturada? Alguém tem que pagar o preço. É assim. Ah, não gostaria de ouvir isso, bispo, mas essa é a realidade. Alguém tem que pagar. É maravilhoso quando a gente olha, está tudo construído, maravilhoso, mas tem um preço. Às vezes, alguém se sacrifica. Alguém começa na obediência antes. Quando nós ouvimos a história de Jó, quem já ouviu a história de Jó? Ficou sozinho, os filhos morreram e a mulher fazia o que com ele? Estimulava a fé dele, né? Falava, Deus é contigo, Deus vai dar vitória. Era isso que ela falava? O que ela dizia? Abandona, você retém essa tua fé, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Para que você guarda essa fé? O que ele dizia? Como fala uma louca, fala tu, mulher. Eu recebi o bem, não vou receber o mal? Não, e permaneceu na fidelidade. E aí, eu sempre falo, louvado seja Deus, essa mulher deve ter agradecido esse homem todos os dias da vida dele, porque a luta dele, a restituição aconteceu, como sempre falo, tem gente que diz que é 9, tem estudiosos que diz que é 11, em 11 meses começou o processo da restituição na vida dele, restituiu e teve 140 anos de glória, mas ele não teve que pagar um preço sozinho? Ele não teve que acreditar no que ninguém acreditava, nem a esposa, a metade dele acreditava, ele não teve que acreditar? Sim ou não? Então presta atenção, estou falando aqui, o Espírito Santo está falando com você. Ah, eu estou sozinho, meu marido me ajuda, minha esposa não ajuda, paga o preço sozinho. Tem que ser. Se quer a coisa restaurada, alguém, até chegar ao entendimento, até que Deus amadureça, Senhor, eu oro, ouça as minhas orações, Senhor, muda o coração, coloca o teu espírito, traz clareza, tira as escamas dos olhos, dos ouvidos, agravo dos ouvidos, faça enxergar o que não tem enxergado. Senhor, a minha voz, eu não vou falar mais, porque eu vou me calar para o Senhor falar. Eu vou me calar para o Senhor falar, porque eu falo, eu não sou entendido, mas eu preciso que o Senhor fale, que a tua voz chegue aonde a minha não tem chegado. Quem está entendendo?
Janela de oportunidade. Quando eu li isso aqui para você, tem um ciclo. Por isso que nós precisamos plantar o tempo todo, porque a Bíblia diz em Efésios que os dias maus vêm para todos. Só que os dias maus para todos pode ser muito bom para mim. Os dias maus no tempo de José foi extraordinário para ele. Os dias maus no tempo de Noé foi maravilhoso para ele, inclusive ele herdou a terra. Está entendendo ou não? Sim ou não? Todo mundo vive dias maus. É verdade, o mundo todo diz, mas a Bíblia diz que Deus, ele separa os seus. O justo não perece com o ímpio. Eu preciso acreditar. Está escrito. E aí a minha fé, as minhas orações, a minha motivação. A Bíblia não diz que tudo que nós plantarmos nós vamos colher? Sim ou não? Não tem o tempo da colheita? Se não desistirmos. Por isso ele diz, não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher. É lei. Se eu plantei o mal, eu colhi o mal. Se eu plantei o bem, eu vou colher o quê? Vou ou não vou? Sim ou não? Quanto você acredita nisso? Acredita mesmo? Fique em pé, por gentileza. Qual? Que Deus nos coloca em situações que vão confrontar no tempo cronológico. Deixa eu dizer só mais uma coisa a você. Quando nós falamos de Cornélio, foi uma pessoa que derramou o coração. E a Bíblia diz que quando uma pessoa derrama o coração, ao doar, ao ofertar, ao dizimar. Aliás, outra palavra que diz das janelas dos céus, são justamente Malaquias sobre dízimos e ofertas. Abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. Janelas do céu. A vida da pessoa, ela é inundada por bênçãos sem medidas. Olha, espera aí. Se está escrito, tem que acontecer, tem que se cumprir. Então, por uma visão ampla, acreditando no que está escrito, isso traz mudanças em todas as áreas. Bênção sem medida, você não tem como mensurar. Então vamos lá, você tem como mensurar a bênção sobre a tua vida espiritual? Você não consegue mensurar isso. Você consegue mensurar a paz, a restauração da sua família, do seu casamento? Quanto vale uma família restaurada? Não tem preço. Vida sentimental e financeira, em todas as áreas. É bênção sem medidas. E é importante a gente lembrar que a primeira bênção, a mais importante de todas, é espiritual. Primeiro, elas acontecem no mundo espiritual. Depois, elas acontecem no mundo material. Preste atenção no que eu vou dizer para você. De tempos em tempos, a janela de oportunidades, elas são abertas. E algo incrível, grandioso, maravilhoso acontece. E nós precisamos estar atentos. Por isso que a Bíblia diz, aprenda a discernir os tempos. Busque de Deus para discernir os tempos. As coisas que chegam à nossa vida chegam como uma janela de oportunidades para nos ensinar. Inclusive, Deus nos coloca em situações, diga essa palavra comigo, Deus nos coloca em situações que vão nos confrontar para trabalhar o nosso caráter. É uma janela de oportunidade. É uma janela de oportunidade. Para trabalhar a nossa personalidade, para trabalhar o nosso caráter. Situações que nos levarão a um crescimento muito maior para que o nome dele seja glorificado. Mas, se eu não entendo isso, eu não estou disposto, a janela se fecha.
Não tem gente que diz assim, ó, muitas pessoas falam assim, eu devia ter agarrado aquela oportunidade lá atrás, se eu tivesse feito isso lá atrás. Outros falam assim, se eu tivesse conhecido Jesus lá atrás, meu Deus, onde eu estaria? Janelas de oportunidade são janela de abundância. É janela de abundância, que traz essa onda de abundância para todas as áreas da sua vida. Todas. Cura, paz, prosperidade, harmonia no seu lar, justiça, para todas as áreas. Kairós é o momento oportuno. Diga comigo, Kairós é o momento oportuno. Tempo certo e lugar certo. O momento certo, o favor de Deus. Tudo tem. Sabe aquelas coisas que parece que são coincidências, mas não são? É tudo se convergindo, tudo Deus direcionando. Falando de onda, quem já pegou onda aqui, ouviu alguém pegando onda? Levanta a mão. Tá até. Só para você ver o tanto que é importante a onda da abundância. Quando você está num mar que tem ondas gigantes, e surfistas vão pegar, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, como eu sou santista, né, caiçara, a gente sabe como funciona. Lá, ele vai até o fundo, olha a analogia, você vai até o fundo, bem lá no fundo, que são as melhores ondas, então eu tenho que me aprofundar no Senhor. E ali o surfista, ele fica sentado, prestando atenção para pegar a melhor onda. E uma conversa, se tiver várias pessoas ali, uma conversa, uma distração, perde essa onda, vai embora, outro lá na frente pega. E às vezes até num campeonato, ele perdeu a onda melhor que ele podia pegar. Mas lá o concorrente lá da frente pegou e ganhou o campeonato. E é isso que nós estamos falando isso hoje para você. Esteja atento. Vá lá nas profundezas com Deus. E pegue a melhor onda da sua vida. E o momento da dificuldade é o melhor momento para você ver a glória de Deus. Você viu o bispo citando aqui várias passagens. Fome, ia vir destruição para a terra. Existem vários momentos, mas é ali que a gente vê a glória de Deus. Quando estamos atentos e pegando essa onda do Senhor, na onda do Espírito, tomando posse, se colocando na posição, no lugar certo, fazendo o que é certo. Ali falando de Cornélio, quando chegou o anjo, que ele falou para ele, que Deus ouviu as suas orações. Então, ao invés de reclamar, usar a palavra, vou orar e vou profetizar. Esteja na hora certa, pegando as melhores ondas, porque você vai estar no pódio, vivendo o que é melhor que Deus tem para você. Lembra a frase que nós sempre pedimos para vocês, e fazer isso com consciência, porque nós do Ministério Mudança de Vida, você não tem noção quanto nós temos feito essa oração. Senhor, seja lá o que o Senhor for fazer no mundo, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, inclua-nos nos seus projetos. Não nos deixe de fora. Está entendendo ou não? Que Deus está sempre fazendo coisas novas. Sempre. Eu vou dar uma disparada aqui rápida. E você vai ler comigo alguns versículos. Vamos lá. O ladrão vem somente a roubar, a matar e a destruir. Diga comigo, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Você está ouvindo o que é? Onda de abundância. É uma bênção completa, é uma plenitude completa. Deuteronômio 7,14 diz, vocês serão, diga comigo, mais abençoados do que qualquer outro povo. Olha que coisa incrível. Nenhum dos homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho.
O Senhor os guardará de todas as doenças e não infligirá a vocês doenças terríveis que, como atingiram o Egito, o mundo, quer dizer, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão a todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Mas lembrem-se, Deuteronômio 8:18, diga comigo, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele que dá a vocês, diga, capacidade de produzir riquezas. Sabe por quê? Muita gente ainda não entendeu, não prosperou tudo que tinha para prosperar, porque acredita que é só na sua capacidade, na sua habilidade, que é na força do seu braço, e não é. Ganhe o coração de Deus, atinja o coração de Deus, atinja, é Ele que dá a vocês capacidade de produzir riquezas. Salmo 23, diga comigo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí vem, verde espaço me fará repousar em águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e faz-me transbordar o meu cálice. Diga comigo, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Diga, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Casa do Senhor. Salmo 16, tu, ó Senhor, és tu o que tenho. Diga comigo, meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Olha que coisa linda. Como são maravilhosas. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Diga comigo, desejo que te vá bem em todas as coisas. Desejo que te vá bem em? Se está escrito, e vai se, mas que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Se eu mudar essa tradução assim, como é próspera a tua alma. Alma próspera, vida próspera. Diga comigo, alma próspera, vida próspera. Então eu preciso transformar a minha alma em uma alma próspera. Muitas são as aflições do justo. Diga comigo, mas o Senhor os livra de? Opa, todas. Não é de algumas, todas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. É isso que você tem pensado? É assim que eu sou ensinado a pensar. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá. Diga comigo, quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí, para falar sobre isso, o que estava morto? Lázaro estava morto de 4 dias, Jesus ressuscitou. A filha de Naim estava morta, Jesus ressuscitou. A filha de Jairo estava morta, Jesus ressuscitou. Diga, ele ressuscita. O que está morto na tua vida? Casamento, relacionamento, financeiro, o que está? Jesus ressuscita. Ele, mais do que curar, ele ressuscita. Mais do que transformar, ou simplesmente melhorar, melhor dizendo, a Bíblia diz que ele faz novo. Por isso que a Bíblia fala de sermos uma nova criatura. Novo homem. Ele faz novo. Aí que está o ponto forte para nós. Diga comigo, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar, sair e achará comida ou pastagem. Eu sou o pastor, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna. E por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Diga comigo, ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Quem pode tirar uma ovelha que está nas mãos desse pastor? Ninguém.
Nós precisamos olhar para tudo isso e dizer assim, vamos lá para Coríntios 2:9, diga, todavia, como está escrito, diga, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha, presta atenção, você quer ser rico ou você quer ser próspero? Hã? Você quer simplesmente ser rico ou você quer uma onda de abundância na sua vida? Eu costumo dizer que o meu pai foi rico. Eu, na minha geração e a minha geração somos prósperos. Quando meu pai era rico, ele mesmo usa essa frase. Ele mesmo já usou essa frase. Era tão miserável que só tinha dinheiro. Agora a pessoa que tem prosperidade tem ausência de necessidade. Ela é suprida de todas as formas. Ela tem paz. Ela é guardada. É uma vida plena. Então, o que você precisa? Você não precisa de dinheiro. Dinheiro vem junto com a onda da prosperidade, ou a onda de abundância. Você precisa disso aqui, ó. Abundância. E como é que isso vem? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que, diga, tudo que pedimos ou pensamos. Espera aí, ele é capaz de fazer muito mais, então eu estou pensando pequeno, e por mais que eu pense grande, ele pode fazer muito maior? Pode. Ele pode fazer muito maior. De acordo com o seu poder que atua em... O seu poder atua onde? Por isso que eu preciso do Espírito dele. Por isso que eu preciso do Espírito dele. Porque o poder dele atua em mim. Aí vem, diga comigo, esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Diga, vejam, eu estou fazendo uma coisa... Hã? Quem quer uma coisa nova? Meu Deus, coisa nova. Quem não gosta de coisas novas? Eu quero viver tudo novo. Eu quero estar vivendo continuamente coisas novas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele fez no passado, Ele faz. Mas o que eu preciso? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, ele produz o quê? Não tem jeito de não produzir. Não tem jeito de não produzir. Um ramo de uma árvore frutífera não pode produzir, não tem como produzir, não tem, é impossível ela não produzir. A não ser que ela foi cortada da árvore. Diga comigo, meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quais são as suas necessidades? Quais são? Provem e veja como o Senhor é bom. Diga comigo, como é feliz o homem que nele se refugia. Como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem, e à vista dos homens concedem aqueles que se refugiam em ti. Nosso refúgio é o Senhor. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. É o que? Shalom. Shalom é o que? Diga comigo, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Isso é paz. Isso é paz.
Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. A bênção do Senhor, diga comigo, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Ou outra tradução, nada pode substituí-la. Nada. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. As bênçãos coroam a cabeça do justo. As bênçãos, as bênçãos. Diga comigo, o fiel será o quê? O fiel, de novo, será o quê? Qual que é a minha preocupação e a sua preocupação? Ser fiel. É o que eu preciso. O fiel será ricamente abençoado. A ele abençoarei, e abençoado ele será. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Por quê? Como posso amaldiçoar? Diga comigo, a quem Deus não amaldiçoou? Diga, como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Querido, quem pode amaldiçoar quem Deus abençoou? Sim, quem? Então para de olhar e falar assim, o fulano lançou palavras sobre a minha vida, o fulano está mas o problema dele, está gastando palavras, está liberando palavras ao vento, vai voltar contra ele. Por quê? Eu estou debaixo dessa proteção. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo. Meu Deus, se está escrito, pois o que tu, Senhor, abençoas, leia em voz alta, por favor, abençoado está para sempre, e ninguém pode mudar isso. Feche os seus olhos, por gentileza. Tem uma onda de abundância que Deus quer derramar sobre a tua vida. E você precisa deixar isso entrar e queimar dentro de você. Você precisa deixar entrar e arder isso no seu coração. Tem uma onda de abundância. A Bíblia diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E eu quero que você fale com Deus com toda a sinceridade do seu coração. Eu não cria dessa forma, mas eu vou crer, Senhor. A partir de hoje eu quero dizer a mesma coisa. Senhor, se está escrito, tem que se cumprir na minha vida. Se está escrito, cada promessa vai se cumprir na minha vida. E você precisa aprender a liberar palavras poderosas sobre a tua vida, palavras de destino sobre a tua vida. Você precisa liberar palavras que expressam o que está dentro de você, palavras proféticas, proferindo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento. O mundo estava em caos, o mundo estava um caos quando Noé e sua família estavam dentro da arca, guardado, protegido, conforme o caos aumentava na terra, mas Deus elevava Noé e sua família acima do caos. Então creia que você, sua família, todos os teus estarão guardados, separados, abençoados, acima de todo o caos da terra, em nome do Senhor Jesus. Declara isso, profetiza, em nome do Senhor Jesus, profetiza bênçãos poderosas sobre a tua vida. Faça, olha aqui para mim, por favor, vem cá. Nós pregamos essa semana que você precisa vencer, subjugar. Deus colocará sob sujeição os seus inimigos. Então governe sobre os seus inimigos. Sabe quais são os seus maiores inimigos? Pensamentos errados, sentimentos errados, crenças erradas. Que se você pensar errado, você não consegue nem abrir a boca aqui dentro. Se você crê errado, você não libera uma palavra de fé. Você vai ficar aqui dentro e você vai ficar esperando que alguma coisa vai acontecer, que alguma coisa vai ser derramada, descarregada sobre você, porque você não acredita que se você orar, as palavras que você vai liberar é o que vai acontecer. Palavras traz vida e palavras traz morte. Você precisa construir o seu futuro começando pelas suas palavras. Governar sobre os seus inimigos. Quais são os seus inimigos? Eu não sei se é bem assim.
Eu não sei se funciona assim, porque aí eu olho para os meus resultados. Eu olho para os meus resultados e acabo acreditando mais no que eu estou vendo com os olhos naturais do que o que eu estou vendo com os olhos da fé. Quem caminha por vista não caminha por fé. A vista te mostra o presente. A visão te mostra o futuro. O que você enxerga para o teu futuro? Você precisa aprender a acreditar e proferir sobre a tua vida que não há retrocessos no teu futuro. Não há retrocessos. Não há fracasso no teu futuro. O teu futuro será um futuro glorioso, um futuro poderoso, porque você faz parte dos planos de Deus. Nós estamos vivendo um tempo. Você percebeu que nós estamos mais ou menos no tempo de Noé e no tempo de Jesus? Qual é o alvo hoje? Não são as crianças? Sim ou não? Só que nesse tempo nasceu uma geração de libertadores. Olha que coisa poderosa. Nesse tempo, no tempo de Noé, as crianças estavam sendo alvo, mas lá nasceu um libertador. No tempo de Jesus, foi determinado que matasse as crianças. A perseguição sobre as crianças era gigantesca. Mas ali nasceu uma geração nova. Um libertador estava nascendo e nascendo uma nova geração. Nós estamos vivendo um momento semelhante. Então, ao invés da gente olhar para o momento e achando assim, nossa, nós estamos no pior tempo da nossa vida, não estamos não. Nós estamos no melhor. Esse é o melhor. Esse é o melhor momento. É o momento realmente da palavra se cumprir na nossa vida. É o momento realmente, desculpa a palavra que eu vou dizer para você, não se ofenda comigo, mas se inclua. Começa o momento da separação do bode e da ovelha. Ovelha e bode vai separar. Tem muito bode por aí. Então está na hora de você, peraí, eu começo essa guerra interna. Não é para mim, se tem gente vivendo, eu também vou viver. Tem gente vivendo essa vida, eu também vou viver. Tem gente crescendo, tem gente vencendo, tem gente prosperando, tem gente rompendo, tem gente vivendo, tem gente tendo paz em meio ao caos, tem gente vencendo em meio a situações terríveis. Eu vou contrariar as estatísticas. Diga, eu vou contrariar as estatísticas. As estatísticas negativas já estão aumentando. E nós vamos contrariar. Vamos ou não vamos? Espera aí, se no caos José estava colhendo tanto que ia além das medidas, por que eu não posso colher? Deus estava abençoando, dando filhos a ele, o filho crescendo, ele colocando nome profético sobre os filhos. O mundo está um caos, eu estou doido para ter neto. Sabe por quê? Nós vamos investir nessa geração, com a geração que vai fazer a diferença. É verdade, tem gente que fala assim para mim, eu tenho até medo de ter filho nessa geração. Eu falo, não tenha não. O mais importante, você sabe qual foi o mais importante? No tempo de Noé, no tempo de Moisés, não foi determinado que as crianças fossem mortas? Então, aí naquele propósito, Deus separa Noé e leva Noé para o palácio. Mas quem amamentou Noé? Moisés. Quem amamentou? Então o importante é quem amamenta. O importante é quem dá o alimento. Então por que ele não pegou a cultura do Egito? Por que ele se separou, foi ungido do Senhor? Por quê? Porque mais importante é quem alimenta. Por isso que cuidado de onde você se alimenta. Certifique de onde está vindo teu alimento. São as mídias, as redes sociais, as notícias. Porque aí está o diferencial. Se a gente for olhar e falar assim, mas como é que Moisés poderia ter saído? Moisés, Arão, Miriam, como poderia ter saído gente tão poderosa dali daquele meio? Por quê? O importante não foi onde ele foi, mas quem alimentou. Não foi o ambiente, quem alimentou. Prestou atenção?
Sim ou não? Sim ou não? Então, vem cá, se eu tivesse medo do futuro, eu estava dizendo assim para os meninos: para aí, não segura aí, não projeta filho não. Projeta filho não. Porque na atualidade nós estamos, nós vamos projetar filho sim. E vamos investir nesses meninos para que esses meninos façam a diferença. Sabe a luz que brilha no meio das trevas? Sabe aqueles que chegam fazendo a diferença? Vai ser mais do que nós. O Vitor vai ser mais do que eu, já está me passando. A próxima geração melhor ainda. Cada geração é melhor do que a outra. Quem crê nisso? Se eu digo, os meus filhos, diga a minha descendência. Vamos para a descendência. Diga, a minha descendência será poderosa nessa terra. Diga, eu vou gerar uma descendência poderosa. Aí é que está a tua responsabilidade. Por isso que deixe isso entrar para você alimentar. Deixe entrar para você alimentar. Porque o alimento que você recebe é o alimento que você vai dar. Por isso, quando eu peço a você, vamos gente, vamos aprender junto, vamos liberar, vamos profetizar. É porque você vai ensinar. Você vai amamentar esses filhos. Você vai dar o alimento espiritual para esses filhos. E é isso que vai torná-los poderosos. Amém? Feche seus olhos de novamente e diga: Senhor, eu acredito nisso. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha casa. Eu quero essa unção, eu quero esse poder, Senhor, eu quero. Diga. Nós acreditamos, meu Pai. Nós estamos em tempo, Senhor, de manifestar a fé e a glória do Senhor. Senhor, levanta aqui José, Moisés, Abraão, Senhor, meu pai Cornélio, Senhor, porque é tempo de orar, é tempo, Senhor, de se levantar, meu Pai, porque nunca vai ser por merecimento, mas são as nossas orações e as nossas obras que mostram a nossa fé. E nós expressamos aqui na presença do Senhor, meu Pai, em um só corpo, em um só espírito, Senhor, reivindicando essa onda de abundância, a Tua misericórdia. Senhor, levanta uma geração, meu Pai, de libertadores. Senhor, desperta esses pais, essas mães, Senhor, para estar no Teu caminho, ensinando, orando, buscando, guerreando a batalha a qual fomos chamados para guerrear. Senhor, derrama dessa bênção, derrama dessa unção, desse poder, dessa autoridade, que haja coragem, que haja força, que cada um se levante na fé, no poder, porque está disponível a você essa fé, essa coragem, essa Senhor, sabedoria. eu quero determinar sobre a vida do nosso povo. Eu quero determinar esse espírito, meu Pai. Eu quero determinar, meu Deus, que esse espírito que sai do altar entre em cada homem, cada mulher, cada marido, cada esposa, cada pai, cada mãe, meu Deus, porque o alimento que nós recebemos é o alimento que nós vamos dar, Senhor. Eu quero profetizar, meu Pai, uma geração de homens poderosos. Eu quero profetizar, meu Pai, uma onda de abundância sendo derramada sobre a vida do nosso povo. Eu declaro, Senhor, essa onda de abundância, essa abundância, meu Pai, que inunda todas as áreas da vida. Oh, meu Deus, se está escrito, tem que se cumprir, Senhor. Se está escrito, a Tua palavra vai se cumprir. Se está escrito, vai se materializar. Se está escrito, esse é o Espírito, Senhor. Essa é a fé que está dentro de nós, meu Pai. Oh, meu Pai, se a Tua palavra diz que o Senhor, sem fé é impossível agradar o Senhor, mas com a fé, ó, meu Pai, então nós agradamos. Existe uma fé dentro de nós. Separa, meu Pai. Eu quero profetizar sobre a vida das famílias. Eu quero profetizar sobre a vida dos casais. Eu quero profetizar sobre os nossos filhos. Ó, meu Deus, eu quero profetizar, meu Pai. Ó, meu Deus, nós estamos na arca. A arca é a igreja. Ó, meu Deus, enquanto o mundo estava um caos, a arca estava subindo, meu Pai. Ela estava sendo elevada acima do caos. Então eleva o Teu povo, Senhor. Eleva o Teu povo acima do caos. Eu declaro em nome de Jesus uma abundância gigantesca, uma onda de abundância sendo derramada sobre a vida desses homens, sobre a vida dessas mulheres. Ó, meu Deus, e que o Teu Espírito entre, Senhor. Não, meu Pai, nós não aceitamos fingir, nós não aceitamos parecer. Não, meu Deus, nós queremos isso, uma vida
uma vida plena, uma vida abundante em todas as áreas, meu Pai, plenitude, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, visita os lares, visita os casais, visita os casamentos, visita as famílias, visita os nossos filhos, coloca o teu Espírito no coração dos nossos filhos, coloca, meu Pai, coloca temor no coração dos nossos filhos, separa eles do mundo, visita, meu Pai, as empresas, visita os empresários, visita, meu Pai, o local de trabalho, visita, meu Deus. Eu declaro, eu profetizo essa onda de abundância sobre a vida de cada homem, cada mulher que está sobre, ó meu Pai, neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Levanta o teu propósito, levanta as tuas mãos. Eu abençoo a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que esse Espírito, que esta unção que emana do altar, que sai dos textos bíblicos, da palavra que o Senhor diz que é viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra na divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas, ela penetre o teu coração. Você sabe por que fala de medulas? Porque você recebe da genética do Senhor, dos genes do Senhor. Por isso que a palavra vai aí na divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Acredite, domine esses inimigos internos, que muitas vezes quer roubar, dizendo que não é para você, que não vai se cumprir na sua vida, que isso só acontecia no passado. Não é para você, é para mim, é para você, é para nós, é para a igreja do Senhor. E eu declaro sobre a tua vida uma onda de abundância. Eu declaro sobre a tua casa uma onda de abundância. Eu profetizo sobre os teus negócios uma onda de abundância. Eu declaro sobre a tua família uma onda de abundância. Eu declaro sobre o teu casamento uma onda de abundância. Eu declaro em nome do Senhor Jesus sobre os teus sonhos uma onda de abundância, a materialização em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre o teu ano 2023, eu declaro uma onda gigantesca de abundância em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio nisto. Diga: eu tomo posse. Diga: cada versículo, cada palavra que tem saído do altar, diga: vão se cumprir na minha vida. Diga: porque se está escrito, vai se cumprir. Eu creio, eu tomo posse. Se está escrito, vai se cumprir, porque eu acredito e tomo posse de cada promessa em nome de Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas.